Um forte abraço para você que acompanha aqui o Grupo Diário de Pernambuco. Estamos começando a nossa entrevista ou as nossas entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade do Recife. Você vai ter toda a cobertura, aliás, a campanha já está na rua, você já vem acompanhando com a equipe do Diário de Pernambuco, rumo aos 200 anos. Então, a cobertura das eleições municipais, e temos a honra de receber o candidato Técio Teles. Ele é candidato do Novo, 34 anos, advogado, e nos dá a honra da sua presença aqui no Grupo Diário de Pernambuco. Muito obrigado, candidato, pela sua presença. Seja bem-vindo. André, eu que agradeço a você e toda a equipe do Diário de Pernambuco. Saúdo aqui Guilherme, Ricardo, agradeço o convite de iniciar essa série de entrevistas promovidas pelo Grupo Diário de Pernambuco, onde acredito que o eleitor ganha, né, com a informação, podendo esclarecer ali, tirar dúvidas sobre a sua escolha, sobre o seu candidato. Então agradeço, estou à disposição aqui para a gente iniciar a nossa entrevista. Guilherme Anjos conosco nessa entrevista, Ricardo Dantas Barreto também conosco, e aí é o seguinte... eu sou do tempo que a antiguidade é posto. Então, Ricardo começa a entrevista. Por gentileza, Ricardo. Tem as perguntas que nós vamos fazer, mas inicialmente tem aquela básica que é: por que Técio Teles quer ser prefeito do Recife? Muito bem, Ricardo. Antes de responder, eu queria me apresentar. André trouxe algumas informações. Eu sou pernambucano, tenho 34 anos, sou casado, pai de uma menina de 7 anos de idade, apaixonado pela nossa terra, por Pernambuco. Tenho, ao longo dos últimos 16 anos, construído uma trajetória, seja ela no serviço público ou na iniciativa privada. Fui oficial do Exército por 8 anos, pelo CPUR do Recife. Fui secretário de Planejamento e Finanças do município de Belo Jardim. Fui coordenador geral e diretor de planejamento do Ministério da Educação na gestão de Mendonça Filho. Recentemente estava na função de chefe de gabinete da vice-governadora Priscila Krause. Então, a gente, ao longo desses últimos 16 anos, construiu experiências que a gente acredita que são experiências necessárias para que a gente pudesse colocar o nosso nome no pleito à disposição do recifense. Estou no Partido Novo já há mais de 4 anos, em torno de 5 anos. Tive só 2 partidos na minha vida, me filiei ao PFL, que era o Democratas, que hoje é a União Brasil, ou seja, um único partido, e depois fui para o Partido Novo. Minha candidatura é uma candidatura que está posicionada no campo da direita, liberal na economia, e que tem como objetivo libertar o Recife desses últimos 24 anos de uma única gestão de atraso que colocou a nossa cidade, infelizmente, nos piores rankings do Brasil. Recife que vem sendo governado nos últimos 24 anos pela esquerda, pelo PT, pelo PSB, que vem apresentando uma cidade fictícia nas redes sociais, que quando a gente anda pelo Recife, a gente entende que não é a realidade das pessoas. E por que eu quero ser prefeito, Ricardo, do Recife? Porque eu me sinto preparado para isso. Porque eu acredito que existe um espaço hoje onde o eleitor consciente espera e quer uma discussão propositiva de alguém qualificado que possa representar o eleitor para que a gente, de fato, liberte a nossa cidade. A gente não pode permitir que um único grupo político tome conta da nossa cidade, estava tomando conta do nosso estado, sem que exista uma oposição. Muita gente tem me perguntado: mas Técio, tu vai ser candidato contra o atual prefeito, ele está muito bem nas pesquisas. Qual é a realidade da tua candidatura? A realidade da minha candidatura é que na democracia a gente precisa ter oposição para apontar aquilo que não está bom e apontar as soluções por onde a gente tem que caminhar. É dessa forma, Ricardo, que a gente apresenta a nossa candidatura. Hoje o Partido Novo vem com a chapa completa, André, Guilherme, para vereadores no Recife. Nós temos 38 nomes competitivos e qualificados. Temos um vereador de oposição no Partido Novo, um dos únicos de oposição já está no Partido Novo, e a gente entende que o Recife tem espaço para que a gente possa construir essa candidatura. Venho de uma escola onde vi dentro da minha casa valores de decência, de trabalho. Eu que sou uma pessoa que não tenho pais políticos, as pessoas às vezes perguntam: Técio, mas você é filho de algum político? Eu não tenho pais políticos, eu venho de uma família comum, né? Perdi meus pais muito jovem, com 19 anos de idade, perdi minha mãe, que tinha 44 anos, 3 meses depois eu perdi o meu pai.
mas aprendi e eles deixaram para mim a maior riqueza na vida, que foi me ensinar a acordar cedo, ter coragem, trabalhar, ser uma pessoa decente. E é assim que eu me coloco à disposição, com essa motivação, por acreditar na boa política, acreditar no bom debate, e vamos fazer essa campanha ser vitoriosa, se Deus quiser. Guilherme? Bom, eu acho que a gente já pode dar início às perguntas temáticas, né? Técio, eu queria saber qual você considera, uma das perguntas, né, que a gente já tinha pré-estabelecido, qual você considera os principais desafios enfrentados pelo Recife hoje? E só para esclarecer, candidato, o nosso amigo ouvinte, internauta, que foi combinado com as assessorias, 3 perguntas, as perguntas padrão, né? Uma pergunta padrão, 3 perguntas para todos os candidatos. As mesmas perguntas inicialmente serão feitas, né? Então o nosso Ricardo já começou com a primeira, o Guilherme vem com mais uma. Perfeito. No caso, para já responder quais são os 3 principais problemas, é isso ou é para responder... Os principais desafios que o senhor considera os 3 maiores problemas do Recife hoje? Perfeito, Guilherme. Eu acho que a nossa cidade hoje ela tem grandes desafios, né, em várias áreas, em vários setores. Eu considero que hoje 3 grandes desafios da nossa cidade. A gente tem segurança pública, que é um tema que o recifense vem discutindo há muito tempo, e que muito se fala que a segurança ela é de responsabilidade do governo do Estado, como assim define a Constituição Federal. Isso é um fato, mas uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, o prefeito ele não pode se furtar desse debate. Isso precisa ser colocado no centro do debate, porque ninguém aguenta mais botar o pé na rua e andar assustado. O recifense hoje, a gente anda no meio da rua, escondendo o celular, com medo de ir numa padaria comprar pão. A gente não tem mais paz na cidade do Recife. É todo mundo com vidro fechado, com medo de ser assaltado, não tem mais hora nem dia. E é muito interessante que quando a gente traz esse fato da segurança, eu fui o primeiro candidato, ainda em fevereiro, a trazer a temática de armar a Guarda Municipal, a não ter medo de colocar na discussão, no centro do debate, essa situação e como a prefeitura poderia participar. Porque a gente apontar, Guilherme, o problema é fácil, André, mas a gente buscar a solução, isso aí é que é o mais difícil. Hoje a Guarda Municipal, Ricardo, do Recife, das capitais, é a única guarda que não é armada entre as capitais. Nós temos um efetivo em torno de 1.750 homens e mulheres da Guarda Municipal e que não utilizam arma de fogo. Até 2015, a Guarda era armada. De 2015 para cá, por uma decisão política, a Guarda Municipal não é armada. Mas, Técio, e a Guarda Municipal ela vai resolver a segurança pública? Muita gente critica, às vezes, a atuação do guarda de trânsito, que muitas vezes tem uma atuação do ponto de vista de fazer a autuação ali da multa de trânsito. Como é esse formato? A gente precisa, primeiro, capacitar, treinar essa Guarda Municipal. A gente vai criar uma academia da Guarda Municipal, onde, além dos novos guardas, que porventura venham a passar no concurso, os atuais eles passem por um processo de reciclagem. Mas a gente vai botar esse time, não, André, numa visão de intimidar o cidadão, mas numa visão de proteger o cidadão. Acho que a própria Guarda Municipal, eu que estive no sindicato, conversei com guardas municipais, eles querem ser parte da solução. Afinal de contas, eles também são cidadãos como a gente. Agora, candidato, me permita, Por favor. O senhor, caso seja eleito, o senhor vai entrar, a partir de janeiro, na Prefeitura do Recife, com um orçamento definido para 25. Perfeito. Quer dizer, o senhor, a história como fala, o prato vai estar feito. Certo. E de onde tirar do orçamento a quantidade, o quanto de valor, qual é o quantitativo, qual seria o investimento e o tempo dessa preparação para que se coloque na prática? Vai tirar de onde do orçamento para fazer esse armamento da Guarda Municipal? Excelente pergunta. Um lugar que eu já garanto que vou tirar é que no meu governo a gente não vai gastar 90 milhões de publicidade em um único ano, nem 70 milhões de calçadas, tirando calçada que está boa para botar outra calçada no lugar. A gente vai redirecionar o orçamento. Existe o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Dentro desse contexto, existe percentuais de discricionariedade, onde por mais que esteja amarrado no orçamento anterior, o gestor, André, e aí eu fiz isso porque eu já fui secretário, fui diretor de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, tenho formação acadêmica sobre o assunto, a gente tem condições, sim, de redirecionar o orçamento para que essa área seja atendida. Sem falar que existe no Ministério da Segurança Pública o SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e que tem verbas hoje, quando a Guarda Municipal
ela é constituída do ponto de vista legal, você tem acesso a verbas específicas para essa finalidade, seja para armamento, seja para viaturas. Muito do recurso que veio para a Guarda Municipal aqui do Recife, as viaturas foram compradas para os compás. Foram dadas uma finalidade para o compás, que é uma política pública que vem sendo trabalhada na cidade do Recife, mas existe recurso para isso. Então é direcionar o recurso, tirar de onde não deve ser gasto e colocar naquilo que a gente tem. Agora, candidato, a Guarda Municipal tem, hoje na Constituição diz que o papel dela é cuidar do patrimônio. Sim. E a gente ouve de guardas municipais, eles alegando o seguinte, que às vezes na abordagem eles têm receio, né, de abordar alguém que esteja querendo quebrar uma estátua, o patrimônio, por conta da violência, de ser vítima, se tornar vítima. Essa guarda armada continuaria sendo só para cuidar do patrimônio ou seria auxiliar da Polícia Militar? A Constituição, no artigo 144, ela define quais são as instituições que detêm o poder de polícia. Recentemente, em dezembro de 2023, foi editado um decreto do governo federal, do atual governo, onde ele amplia a atuação da Guarda Municipal, fazendo com que ela possa compor ainda mais o sistema de segurança pública. E o guarda, ele, de alguma forma, possa ter um poder maior de polícia. Já entendendo, Ricardo, a realidade que o país vive. Hoje, em São Paulo, por exemplo, a Guarda Municipal utiliza fuzil há mais de 30 anos. A Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal da Metropolitana de São Paulo, ela cumpre esse papel de coibir a criminalidade. Então o guarda ele vai ter uma função de proteger. Por que ele tem medo de abordar o cabo que está quebrando a estátua? Porque ele está desarmado. Como é que ele vai abordar hoje? Você tem 2 guardas municipais. Vamos dar um exemplo. A gente está ali no Recife Antigo. Vou dar um exemplo do dia a dia da população, falando para quem está aqui na rádio nos ouvindo, no YouTube. Você tem lá 2 guardas municipais, aí vem ali 2 marginais de faca. O que é que os guardas vão fazer se estão desarmados? Vão ligar para a polícia. Então você tem pessoas que estão fardadas e que estão ali impossibilitadas de ter o poder de reação. A gente vai colocar a Guarda Municipal em pontos estratégicos que tenham o patrimônio e que ao mesmo tempo a gente possa fazer a segurança, porque intimida. Imagine só a cena, no Derby, na frente do terminal Joana Bezerra, na frente do terminal da Macaxeira, no terminal do São Martim, no Ibura, em cada ponto do Recife Antigo você tem uma viatura da Guarda Municipal com giroflex ligado e os guardas lá. Naturalmente, André, Guilherme, o cidadão que está nos assistindo, que está nos ouvindo, intimida o bandido. E principalmente aquele que comete o chamado CVP, que são os crimes violentos contra o patrimônio, que é o furto, o roubo de celular. Acaba trabalha um mês todinho, né? Chega no final do mês, compra um celular, compra alguma coisa, quando chega na rua, ele tem aquele seu celular levado por um trombadinha, por um marginal. Então, a gente vai colocar e vai fazer isso em parceria, quem quer que seja o governador. A gente vai trazer, a gente tem esse efetivo e com isso a gente vai ter a polícia. Aí, no caso, como o André falou, primeiro ano o orçamento não é seu. A gente começa capacitando. Capacitando. E o custo disso tem como ser feito. Certo. Em 4 anos, daria para capacitar a guarda toda ou seria só um grupo que seria armado? Vamos capacitar a guarda toda e além de capacitar progressivamente, hoje há um déficit de 30% do efetivo previsto. A gente vai abrir para que 30% desse efetivo seja recomposto. O orçamento do Recife gira em torno de quase 7, 8 bilhões de reais. Dinheiro tem, Ricardo. A gente sabe que tem, precisa de prioridade e vontade política. A política que está aí atual defende, inclusive, desmilitarização, uso de arma não letal. A esquerda defende isso mundo afora. Sim, mas em 4 anos daria para fazer isso? Sim, com certeza. Candidato, pois não. Eu queria só seguir no tema, só mais uma pergunta. Por favor, Guilherme. A questão do armamento da guarda é um tema que tem sido discutido para a questão de policiamento, né, de policiamento mais ostensivo, mas há no seu programa de governo alguma medida para reduzir a violência que não envolva policiamento e armamento? Excelente pergunta, Guilherme. Sim, nós temos 2 outras medidas como eixo principal no nosso plano de governo, que é ampliar o vídeo monitoramento na cidade do Recife. Hoje é incrível, toda hora que quebra uma câmera diz, é culpa da licitação, a licitação está fora. Não, essas câmeras são do governo do estado. Não, essas câmeras são da CTTU. Agora é incrível,
para multar o cidadão, câmera no Recife não falta. Ontem mesmo eu vi que já estão botando na via manda de volta todos os radares para multar. Ou seja, para abastecer a indústria da multa é perfeitamente possível e sempre há recurso, mas para proteger o cidadão não há. Então a gente vai começar pelo bairro do Recife Antigo, a ampliar com câmeras de vídeo monitoramento, inclusive com reconhecimento facial, obedecendo, claro, o que define a Lei de Proteção de Dados sobre a utilização das imagens das pessoas, mas a gente vai trazer câmeras com reconhecimento facial e ampliar a iluminação pública em áreas de risco da nossa cidade. Candidato, vindo para a última pergunta padrão, né, como foi explicado, 3 perguntas serão feitas a todos os entrevistados. Qual é o peso, qual é a importância que o senhor atribui ao governo estadual, ao governo federal nessa campanha e, ao mesmo tempo, o peso desta campanha para a campanha de 26? Eu acho que cada eleição a gente tem que discutir a eleição do momento, né? A gente está em 2024 e eu sou candidato a prefeito. Com relação ao peso, André, eu acho que quem anda com um candidato como o presidente Lula é um peso negativo. Eu não tenho medo de dizer isso aqui em Pernambuco, em Recife. Ah, mas o presidente Lula em Pernambuco, em Recife, é um presidente que foi condenado, é um ex-presidiário, foi condenado e, para mim, faz uma das piores gestões que o Brasil já teve. Um déficit fiscal, um rombo gigante nas contas públicas, ministérios que você não consegue saber quantos são e quem são. A gente não tem uma política clara e um direcionamento de para onde o país está indo, né? Se repetindo tudo aquilo que não foi bom e não apresenta nada que preste para a população brasileira. Então, eu acho que o peso nacional, o que eu tenho percebido, na verdade, é o atual gestor escondendo. Foi perguntado em recente entrevista na Folha de São Paulo se João Campos era de direita ou esquerda, ele fugiu da pergunta. Ele disse que era eficiente, que nenhum nem outro. Pelo amor de Deus, o cabo é do Partido Socialista Brasileiro. O seu vice é do Partido Comunista. Ele está aliado ao presidente Lula. A prima dele, Marília Reis, está de volta no seu palanque. É a origem da esquerda aqui. E aí, ele sabe tanto que é um discurso que nacionalmente a esquerda está queimada porque não entrega, que está escondendo. A gente não tem isso. Então, para mim, o peso é indiferente. O presidente Bolsonaro não tem peso? O presidente Bolsonaro tem um candidato dele aqui, que é Gilson Machado. Mas aí que cada um tem o seu peso. Eu acho que a eleição municipal, André, a gente tem que discutir o problema do município. As pessoas não moram no governo estadual ou na União. A gente mora nas cidades. A gente mora no Recife, em Paulista, em Abreu e Lima, em Jaboatão. Eu acho que então o que tem que ser discutido nessas eleições é: eu tenho posição política, como já disse, nossa candidatura é na direita, liberal na economia e a única candidatura de direita lúcida na cidade do Recife, com condições de dialogar e de entender o papel que a gente tem. Uma direita que conversa e que tem proposta, sem histerismo ou sem loucura. É uma candidatura consciente. Essa é a posição da nossa candidatura. O Guilherme perguntou, sim, por favor, no caso dos desafios, o senhor falou que tinha 3. Perfeito. Uma questão foi a segurança. Quais são os outros 2? Acho que a saúde pública na nossa cidade e o emprego. E aí eu vou começar de trás para frente aqui no emprego. Hoje o Recife, Ricardo, é a 3ª capital do país. André, Guilherme que é um jovem aqui, é a 3ª capital do país com o maior número de pessoas desempregadas. Isso é muito grave. A gente fez um levantamento dos últimos 12 anos de gestões do PSB. E no gráfico a gente vê que houve um aumento do desemprego em 1,8% nos últimos 12 anos. Ou seja, nos últimos 12 anos, a taxa de desemprego do Recife aumentou. E o Recife é a 3ª capital com o maior número de pessoas desempregadas. E o que faz é manipular o número. Recife lidera em Pernambuco em 23, em 24, em geração de emprego. Porque o Recife estava perdendo para Caruaru e para Petrolina. Mas nós somos a capital, com 1,5 milhão de habitantes, naturalmente a maior economia. É natural que o Recife lidere. Mas bota Recife do lado de Salvador e do lado de Fortaleza. Salvador gerou quase 16 mil postos de trabalho, enquanto Fortaleza em torno de 9 mil. O Recife, no saldo acumulado do primeiro quadrimestre, gerou em torno de 6 mil empregos no saldo. Sim, mas como a prefeitura pode incentivar a geração de emprego? Com políticas públicas acertadas.
que incentive empreendedorismo, que incentive a geração de emprego, que possibilite um ambiente de segurança, tanto do ponto de vista da cidade, Ricardo, como de segurança institucional. A gente chega em Fortaleza e eu tive contato com empresários, eu tive contato com outras gestões na construção do nosso plano de governo, e a gente pode acompanhar o seguinte: você quer investir em Fortaleza, você chega lá, é tudo transparente, você procura a prefeitura, existe um ambiente, André, Guilherme, para quem está nos ouvindo, favorável para quem quer investir e empreender. Nos últimos 24 anos, tudo que tem de ruim foi fruto dessas gestões. Todo esse atraso são 24 anos que querem manter o recifense na pobreza, para que a única família administre essa pobreza. A solução para isso, de imediato, nós vamos ampliar o rol das atividades que compõem a Lei de Liberdade Econômica. Recife começou a implantar, tem em torno de 400 atividades que compõem a Lei de Liberdade Econômica. Nós vamos ampliar. Para quem está nos ouvindo, Técio, o que é a Lei de Liberdade Econômica? É uma lei que estabelece critérios, André, onde, Guilherme, atividades de baixo risco, ou seja, quem vai abrir um pequeno negócio que tenha um baixo risco, que tem os critérios para ser avaliado, ele é isento de alvará, ele é isento de taxa de bombeiro, ele não precisa estar indo atrás da DIRCOM. Mas não existe hoje na prefeitura? Existe, tem em torno de 400 atividades. E é engraçado, quando a gente vai ver as atividades, grande parte são atividades relacionadas à agricultura, que é uma atividade que não é tão explorada no Recife. Foi colocado para fazer número, essas atividades, mas que não tem efetividade na vida do cidadão. De maneira prática, para quem está ouvindo agora em Casa Amarela, no Jordão, em São Martinho, na Mostardinha, no Ibura, o que é isso, minha gente? Você que precisa abrir um pequeno negócio, a gente precisa ter condições de oferecer para você que vá, não é fazendo propaganda na Engefrio, onde quer que seja, comprar ali seu equipamento para vender espetinho, água ou um equipamento maior para abrir uma lanchonete. Para você abrir um negócio, tá fácil? Não tá. É DIRCOM, é ISS, é SIM municipal, é taxa de bombeiro, é alvará. Aí você me perguntou, Tess, como é que a gente gera emprego? Facilitando para isso, Ricardo. A prefeitura está inchada. Em 2022, foram criados quase 100 cargos comissionados para absorver as pessoas que saíram do governo do estado quando o PSB perdeu. Isso tudo tem um impacto na vida das pessoas e precisa ser dito. E de maneira consciente, eu não estou entrando essa isenção, candidato, essa isenção pode vir da caneta do prefeito ou depende do legislativo? Não, o prefeito ele coloca as atividades, manda para o legislativo e é aprovado, mas as atividades, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Gestão da Prefeitura, ela define as atividades e envia para aprovação. E aí, como é que o senhor pensa, qual é a sua ideia em sendo o prefeito do Recife a partir de 1º de janeiro de 25, com essa conversa com o Legislativo, que é sempre uma queda de braço dura. A gente está vendo aí no Congresso Nacional como está difícil, né? É preciso almoço dos 3 poderes para a coisa andar. Então, qual é o seu planejamento de diálogo? Eu sei que ainda vai ser feita a votação para o vereador, mas a gente sabe que uma base normalmente é mantida. Qual é a sua cabeça para trabalhar com o Legislativo Municipal? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é disputar e ganhar a eleição. E no segundo momento, a gente define quem tem capacidade para ganhar a eleição. Naturalmente, a gente vai entender as peculiaridades, respeitando o outro poder, que é o poder legislativo, e construir ali uma base para poder seguir. Agora, uma base programática. Hoje, o Recife, dos 39 vereadores, 35 são da base do atual prefeito. Tudo que manda é aprovado, tem matérias que são aprovadas em menos de 24 horas. Ou seja, não existe oposição. No meu governo, eu não tenho medo de oposição. A oposição ela é importante, porque quando a oposição critica, o gestor que tem consciência, ele entende aquela crítica e resolve. Porque quando é uma crítica construtiva, Ricardo, Guilherme, é bom para o cidadão. O gestor que não tem consciência disso, ele sai atropelando tudo, botando todo mundo para ser da base do governo, porque não aceita crítica. Quem não gosta de oposição não devia estar na política. Porque a política é a arte de você ouvir o contraditório, você conversar com as pessoas. Guilherme? Agora eu gostaria de puxar para a terceira questão, né? A questão da saúde. Quais são as Perfeito, propostas para a saúde na cidade? Guilherme, Ricardo, eu tenho andado pelo Recife. Recentemente eu tive esse final de semana ali no Caiara, né, perto do Detran, a gente conversando com o povo. É triste, porque quando a gente olha para a atenção básica, que é de responsabilidade do município, né? Você tem a atenção básica, a média e alta complexidade, que é de responsabilidade do governo do estado,
e a atenção básica, que é de responsabilidade do município, que são os postos de saúde, que fazem o primeiro atendimento da população. Quando a gente anda, a gente vê a maquiagem que é feita, que é dito que está tudo bem, mas não está. Eu conversei com a senhora, ela pediu até para não dizer o nome dela, mas ela disse que para poder imprimir o exame, não está sendo impresso. Ela passa 5, 10 dias para marcar a consulta. Quando marca, que faz o exame, passa 15, 20 dias para chegar. Quando chega, isso é recorde, 30 dias. E quando chega que ela vai, ela diz que o pessoal só não tem impressora aqui para imprimir o resultado do seu exame. Essa é a realidade da saúde do Recife. Você vai num posto de saúde no Jordão, você tem que pegar uma ficha 2, 3 horas da manhã. Essa é a realidade. É dito pela gestão, não, o Conecta Recife, você pode agendar consulta. Mentira. Não agenda consulta. Eu abro o Conecta Recife aqui agora e faço um desafio. Quando você coloca para agendar a consulta, na verdade ele mostra o endereço do posto de saúde. Aí tem lá, agende sua consulta. Como muitas vezes quem utiliza o Conecta Recife não, são pessoas que não usam os postos de saúde, aí tem lá, agende a consulta. Aí a pessoa diz, rapaz, Recife está bom demais, agenda até consulta pela internet. Não agenda. O que apresenta lá é o endereço. E aí quando você vai no posto de saúde, é uma outra guerra. Você tem que levar o comprovante de residência. Se você mora num bairro e o posto de saúde é do outro, ele vai no outro. Aí quando você consegue ser atendido, tem um clínico que vai te atender, mas não tem exame. Esse é o diagnóstico. E a solução? Eu precisava apresentar o diagnóstico do porquê do problema. Hoje a gente tem o LACEN, que é o laboratório do município, que é o responsável, André, por fazer os exames. O médico passa ali o exame, acaba, vai lá e faz o exame, beleza? O que é que a gente propõe? Quem tem dor tem pressa. Eu sou pai, né? Quem é pai, quem é mãe que está nos ouvindo aí, quem tem uma vivência na vida sabe que não tem coisa pior do que o cara estar de madrugada no hospital com um menino com febre, doente, tendo que trabalhar no outro dia, o chefe ligando, a mulher em casa aperreada, dia 5 chegando, os boletos para pagar dia 5 e dia 10, e você chegar no lugar e não conseguir fazer nem o exame. Então o que é que a gente propõe? Essas pessoas, elas têm pressa. A gente vai abrir edital de credenciamento para conveniar os laboratórios particulares, que tem muito no Recife, para trabalhar de duas frentes. A primeira dela, André, são os laboratórios para fazer exames. Hemograma, um exame mais simples laboratorial, que muitas vezes o LACEN não dá conta de fazer. Então se deu o prazo de 10 dias, André foi no posto, requisitou o exame, não fez o exame, em 10 dias André vai ter uma guia e vai fazer o exame no laboratório particular. E a outra alternativa, nós vamos conversar com a iniciativa privada, entendendo a tabela do SUS, tudo regulamentado de maneira organizada, como foi feito em São Paulo, e a gente credenciar os grandes hospitais para, na madrugada, a gente realizar os exames, porque é um horário onde os grandes hospitais particulares estão mais ociosos, não tem grande movimento. Então, no lugar do morador ir de madrugada pegar a ficha, ele já vai fazer o exame. E aí você pergunta, como é que vai pagar isso? Com o próprio dinheiro da saúde. Constitucionalmente, a previsão legal é de 15% no mínimo tem que ser investido de saúde, né? Então a gente vai fazer o edital de credenciamento e vai chamar de maneira organizada, propositiva e com os critérios a iniciativa privada para participar disso. E vamos criar o prontuário eletrônico único. Como é isso? Hoje o cara chega no posto de saúde, chegou lá teste para ser atendido. O médico que está de manhã não é o mesmo que está de tarde. O cara não sabe quais foram, você não sabe quais foram os exames que foram feitos. Não tem minimamente a informação do paciente. Então a gente precisa ter, rapaz, nós temos o porto digital, tecnologia existe. Agora precisa vontade política para ser feito. Candidato, o senhor trabalhou diretamente com a vice-governadora Priscila Krause, não é? Foi chefe de gabinete da vice-governadora e pode até estar no mesmo campo político, mas não está do mesmo lado político da vice-governadora. O que é que fez o senhor vir para o Partido Novo e não ficar ao lado da vice-governadora? Perfeito, André. Na verdade, no Partido Novo eu já estava. Né? Eu já estava há 5 anos. Não, o Partido Novo que eu me refiro, para ser candidato. Para ser candidato, pois não. Eu já estava, como disse, no Partido Novo, e para ser candidato foi uma construção partidária. Eu estive junto com o presidente nacional do Partido Novo
e o partido vem lançando candidatos e candidatas a prefeito em diversas capitais do país. Proporcionalmente, nós fomos o partido que mais cresceu no Brasil. Nós hoje temos em torno de 7 mil candidatos. Nas eleições de 2020, nós tivemos 600. Então, dentro de uma estratégia partidária, e entendendo que havia um espaço para discutir a cidade do Recife, eu coloquei o meu nome à disposição enquanto candidato, né? E hoje o Novo não integra a base do governo, eu deixo claro isso aqui, o Novo não faz parte do governo Raquel Lira, é independente e é oposição à atual gestão municipal. Então, o Partido Novo ele se tornou oposição pura e simplesmente para ter a sua candidatura à Prefeitura do Recife, ou algo a mais lhe levou para a oposição no governo? Já éramos oposição. Onde o PT, o PSB e a esquerda tiver, eu vou estar do outro lado. Do governo estadual, que me refiro. Não, mas o Novo não é oposição ao governo estadual. Nós temos uma postura de independência ao governo estadual. Perfeito. No Recife, a governadora tem o candidato dela, e aí eu sou, obviamente, um concorrente do candidato. O Recife, no caso da Prefeitura, tem um orçamento, o senhor já falou aí, de 7, 8 bilhões, né? Isso, 8 bilhões. 8 bilhões de reais. Mas é suficiente para cuidar da cidade, esses 8 bi, ou é necessário ter um apoio do governo federal, que é do PT, que o senhor faz oposição? Veja, o orçamento do Recife ele é um orçamento grande, robusto, e tem dinheiro suficiente para a gente implantar tudo isso aqui que eu te falei. Independente disso, independente de quem seja o governo federal, uma coisa é o campo político, onde o PT, PSB, onde a esquerda tiver, Ricardo, você vai sempre me ver do outro lado, sempre estive. Nunca votei no PT, nunca votei na esquerda que está aí. Então, onde eles estiverem, nós vamos estar do outro lado, no campo político. Agora, a partir de 1 de janeiro, André, quando a gente assumir a Prefeitura do Recife, independente de quem seja o presidente, institucionalmente, a gente vai ter diálogo. Por quê? Parte do pressuposto que não passa a ser mais um projeto político, é um projeto de governo. E as pessoas precisam dessas relações. Mas não vai ser uma relação que vai ter qualquer tipo de alinhamento político. É uma relação político-partidária que não vai ter. É uma relação de alinhamento governamental. Então, lógico que a Prefeitura do Recife precisa de repasses do governo federal, de convênios com os ministérios, e a gente vai escalar um time técnico, de gente com qualidade para saber buscar esse recurso. Esse time seria todos do Novo ou atrairia pessoas até de outros partidos para compor o governo? Veja, a política é a arte da gente construir, Ricardo, é a arte da gente somar. Aquilo que for bom, a gente sempre tem que estar trazendo para perto da gente. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter a capacidade de selecionar pessoas, de atrair pessoas que pensem, né, de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, naturalmente, é uma construção que vai existir. Guilherme? Candidato, o senhor se coloca como liberal na economia, conservador nos costumes, é uma frase de efeito que o senhor já usou algumas outras vezes, que também era utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu gostaria de fazer uma pergunta, até puxando um pouco a questão temática, né? Um tema que eu acho que permeia a cidade do Recife é a questão de sustentabilidade, meio ambiente. E a ala bolsonarista foi conhecida um pouco por alguns pensamentos negacionistas em questão ao meio ambiente. E eu queria perguntar para o senhor, candidato a prefeito do Recife, que é uma das cidades que corre o risco de ser uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas, há espaço para sustentabilidade e inovação no seu plano de governo? Veja, o gestor público, ou o candidato, ou quem quer que seja, que disser que não há espaço para inovação ou sustentabilidade, está fora de um contexto político contemporâneo atual. Então, sempre há. O que não há espaço é para ideologia exacerbada e mentira, que fica sendo propagada de queimada, disso, daquilo. Um discurso, muitas vezes, fanático, pró não desenvolvimento. Então, isso não há. O que vai haver é uma discussão legítima e aquilo que tiver que ser respeitado do ponto de vista ambiental tem que ser respeitado. Mas o que a gente também não pode ter é ser refém de um discurso ambiental que impeça o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Um projeto como o Novo Recife, o meu governo existiria totalmente. Traria emprego, renda, desenvolvimento. Olha como mudou ali o Cais Estelita, olha como está mudando a realidade daquilo ali. Então a gente tem que fazer as coisas casadas e a gente não pode
perder a capacidade de dizer as coisas e deixar de ter medo. A gente não pode ficar refém do discurso da modinha. A gente tem que fazer um discurso real. Ó, isso aqui prejudica o meio ambiente, então não vamos fazer. Não, isso aqui tem impactos reversíveis, que a gente pode adaptar dessa forma ou dessa outra forma. Nós vamos fazer. Então acho que tem que ser ponderado. Candidato, o Recife tem realidades diferentes. Tem uma realidade em Boa Viagem, na classe econômica mais alta, Casa Forte, Casa Amarela, Espinheiro, toda aquela Rosarinho, aquela área. Sim. Tem uma realidade de pobreza nas áreas de morro, que em 2022 aconteceu aquela tragédia e morreram só no Recife, foram 50 pessoas. E tem um Recife antigo, que está precisando, até a atual gestão reconhece que precisa ser retomado. Então, são situações distintas. Então, como cuidar do lado pobre, se agradar também o lado mais nobre e mais rico do Recife e também recuperar o centro. Um ponto de equilíbrio aí que todos os lados precisam, Ricardo, é de desenvolvimento, é de oportunidade, é de emprego, é de renda. Seja o pobre, seja o rico, seja no Recife Antigo, em Casa Amarela, o que as pessoas precisam é ter oportunidades de empreender, de trabalhar e de gerar emprego e renda. Quando a gente faz isso, a gente dá autonomia para a vida das pessoas. A partir disso, ela adoece menos, a partir disso, ela escolhe melhor o seu eleitor. E a cidade do Recife perdeu a capacidade de incentivar isso. A gente tem um grupo político que acaba querendo tomar conta e administrar um capital de pobreza para toda eleição estar sendo reeleita aqui na cidade do Recife. Mas nós vamos mudar isso e vamos trazer políticas públicas eficientes, que libertem a cidade do Recife desse ciclo de atraso e pobreza. A vacina principal, Ricardo, se chama desenvolvimento, oportunidade, emprego. Isso é que muda a vida das pessoas. A gente ficar tratando de maneiras pontuais, isso é importante, tem que ter a sensibilidade, mas a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. Quando você fala do Recife Antigo, a gente fala do centro da cidade, da Rua Nova, da Rua Imperatriz, que está abandonada e a gente não vê uma política de habitação clara para o centro do Recife. Então o que a gente precisa saber e conduzir ao ponto de equilíbrio. Quem mora em Casa Amarela, ou em Boa Viagem, ou no Recife Antigo, ou no Ibura, São Martim, na Mostardinha, na Mangueira, nos Coelhos, ele quer uma oportunidade para trabalhar ou para empreender. E é com esse direcionamento principal que nós vamos conduzir a Prefeitura do Recife. Está havendo proteção, na sua visão, nas áreas de morro? Veja, tem que existir. Eu acho que poderia ter mais. Com o valor que foi pego emprestado do Banco do Mundial, quase 2 bilhões de reais, para o que foi executado, precisa ser feito mais. É uma gestão que é muito ineficiente. Está ali, a ponte 12 de setembro, inacabada. A ponte Monteiro-Iputinga, que levou 20 anos para entregar uma ponte na cidade do Recife e quando entrega é incompleta. É um governo de maquiagem. A gente precisa trazer o Recife de volta para liderar o norte e nordeste do Brasil e chamar para altivez. Nós somos pernambucanos, apaixonados pela nossa terra e a gente precisa se livrar de um mesmo grupo que quer tomar conta da nossa cidade e atrasar o Recife. Bom, candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais e já de pronto agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no Grupo Diário de Pernambuco. André, Guilherme, Ricardo, eu queria mais uma vez aqui agradecer a vocês, em nome do qual agradeço a toda a equipe do Diário de Pernambuco, dizer que a nossa candidatura é uma candidatura que vem a cada dia crescendo, que a gente vem agindo com muita responsabilidade. Me coloco na condição de ser o único candidato de direita, liberal na economia, com condições de decidir e de discutir a cidade do Recife. Que a gente participa desse processo democrático, trazendo para você, eleitor recifense, uma opção que verdadeiramente gosta da política, da boa política e que quer apresentar soluções para o que está colocado. Então, você que ainda não se decidiu, o eleitor que não se decidiu, pesquisa sobre a gente, Técio Teles, candidato a prefeito do Partido Novo, 30. E eu não tenho dúvida que quem ganhará com isso é o Recife. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Guilherme. O nosso próximo entrevistado será o candidato do PSD, Daniel Coelho. Será o nosso próximo entrevistado aqui no Grupo Diário de Pernambuco.